O mês de outubro foi tão intenso pro universo da Twitch que esse vídeo é uma parte 2 do Arrume-se Comigo Dramas da Semana, em que eu, Cami, mostro para vocês como eu fiz esse look enquanto eu conto as fofocas da semana pra vocês. Bora logo falar sobre todas as tretas, porque esse vídeo vai ser longo, já que eu vou estar falando de muitos casos que, por coincidência, ambos surgiram de dois dramas, duas temáticas que eu falei na parte 1 desse vídeo, então eu super recomendo vocês estarem assistindo a parte 1, mas o resumo rápido foi que o streamer de política bem de esquerda, o Russell Piker, foi cancelado, mês passado por supostamente usar uma coleira de choque com o seu cachorro, e ao mesmo tempo tudo isso estava acontecendo, teve a TwitchCon, que é uma feira, feira de games, só que focada na Twitch, que muitos streamers vão, tem muitos quadros, que streamers fazem na TwitchCon, e essa foi a TwitchCon de San Diego de 2025, em que teve um caso absurdo ao redor da streamer Emiru, que durante o seu meet and greet, um cara só conseguiu invadir o local e consegui quebrar todos os limites possíveis desse meet and greet, e a segurança da TwitchCon não fez nada. Se você quiser saber mais detalhes de ambos esses casos, e ainda falei de mais coisas, na parte 1, super recomendo estar assistindo a parte 1 antes, mas eu tô fazendo essa parte 2, porque muitas coisas aconteceram depois dessas duas polêmicas, no final do mês de outubro, e eu preciso estar falando sobre pra tá fechando todos os dramas. E foi tanta coisa que eu fiz uma apresentação de slides pra tá explicando tudo pra vocês. E não é como se eu tivesse feito essa apresentação de slides literalmente 3 minutos antes de gravar esse vídeo. Na verdade, antes de continuar a apresentação de slides, que vai seguir em ordem cronológica tudo que se desvencilhou a partir das notícias que eu falei na parte 1, eu queria já explicar logo um ponto central, dessa parte 2 desse CDC, em que foi a treta com a Emiru e o Mizkif. O motivo que eu decidi falar dessa parte de uma maneira mais separada nesse início do vídeo é porque muitas coisas que aconteceram sendo temáticas muito sérias, alegações vindo de ambos os lados, de coisas ultra sérias, então vamos falar com mais seriedade. Eu acredito que a maior parte das pessoas que clicaram nesse vídeo talvez por conta dessa treta, pelo menos foi o que, assim, que eu vi que mais explodiu no Twitter, então eu vou estar falando disso melhor, um pouco detalhado pra vocês, e depois a gente vai pra apresentação de slides e que vocês vão ver a loucura que foi esse mês de outubro na Twitch. Mas no meio que tudo isso estava acontecendo, e depois da Emiru, se você viu a parte 1, teve que vir à frente falar sobre todo o caos que aconteceu na TwitchCon, ela decide, alguns dias depois, fazer outra live séria falando sobre o caso que pegou muita gente surpresa. Ela tá falando disso, dela contando sobre o seu relacionamento com o streamer Mizkif. Antes de continuarmos com os próximos dramas, com as próximas notícias, por favor, não deixem de se inscrever no canal Cami Cami. A gente bateu 10 mil, mas a próxima meta é 50 mil, e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir chegar lá. E por favor, já deixe o like no vídeo, não custa nada, e se estiver aparecendo a opção de hypar, não deixe de hypar esse vídeo, que ajuda tanto no alcance desse vídeo, mas no alcance geral do canal. Então eu, Cami Cami, ficaria extremamente grata, mas vamos continuar com os dramas. Pra quem nunca ouviu falar do Mizkif, ele já foi um dos maiores nomes, da Twitch gringa. Ele atingia picos de views bizarros, principalmente na época da pandemia, e foi um dos fundadores da organização OTK, que grandes nomes, da Twitch faziam parte da OTK. Um deles era até o Slat. Se você tá no meio mais de Minecraft, provavelmente você já ouviu falar do Slat. Mas, durante a pandemia, o Mizkif tava no topo da sua carreira, e todo mundo que assistia a Twitch, essa Twitch que fala inglês, Twitch da gringa, já ouviu falar desse cara. Mas contextualizando pra vocês, algo bizarro que aconteceu em 2022 foi que o Mizkif recebe várias alegações sobre a questão de um caso de assédio que aconteceu em alguma festa. Nessas festas, não sei se foi em Los Angeles ou em Austin, acho que foi em Austin, na verdade, mas o Mizkif recebeu alegações não de ter cometido um ato de mas de ter acobertado alegações de um amigo dele. Tipo, o amigo dele teria cometido esse ato e ele teria feito de tudo pra abafar o caso, pra essa história não se tornar pública, impedindo, a vítima de vir à frente. Essas acusações caiu pra cima dele e pra cima da Maya, que é outra streamer. Todo mundo, da mesma bolha, mas eu lembro claramente nessa época, assim que essas alegações saíram,
todo mundo abandonou o Mizkif. O Mizkif foi completamente assim, tipo, cancelado a um nível que eu acho que ele foi até mais cancelado. Tô exagerando, ele não foi mais cancelado que o cara que cometeu o ato de assédio, mas ele foi tão cancelado quanto, assim, ele foi isolado da comunidade de streamers, que se você conhece esse grupinho, né, que é um pouco gamer, eu não sei, mas tem essa parte, né, da galera de Los Angeles e Austin que tem essa panelinha bem forte, e ele foi completamente isolado do grupo. E eu lembro que logo depois ele foi pro Japão, mas o cara, tipo, sumiu, foi abandonado e ninguém nunca mais ouviu falar dele, até, tipo, vi ele tentando começar a voltar, porque aparentemente muitas das alegações pareciam ser falsas. Eu achei essa história muito confusa na época, mas foi no nível assim, tipo, vieram as alegações, pá, todo mundo abandonou ele parecia ser a pior pessoa da face da Terra, e depois coisas estavam acontecendo por trás, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Contextualizando mais ou menos pra vocês. Mas aí, logo depois de tudo isso, né, agora recentemente, agora em outubro, depois de tudo esse caos que aconteceu na TwitchCon e o nome da Emiru tá tão em evidência. A Emiru, se você acompanhava essa panelinha, ela fazia parte da OTK e era muito próxima do Mizkif, mas ela decide vir à frente para contar sobre a sua experiência com o Mizkif, e ela revela que, na verdade, durante 2022, basicamente o ano todo, eles estavam em um relacionamento, mas ela dá as alegações que esse relacionamento, na verdade, era um relacionamento, socorro, desaprendi a falar, na verdade era um relacionamento extremamente tóxico e abusivo, e faz alegações de sexual e agressão, o pacote assim completo de, gente, atrocidades. Esse VOD da Emiru, eu super indico vocês assistirem. Eu vou estar colocando ele, o link dele na descrição. Acredito que agora já deve ter legenda do YouTube para conseguir assistir com legenda em português, mas assim, são muitos detalhes caóticos que eu não posso estar falando tudo aqui. Uma coisa que eu aprendi do ano passado foi que eu não nasci para falar de temáticas extremamente sérias e conteúdo assim ultra pesado. Não só, primeiro, desmonetiza todos os meus vídeos, já começa daí, mas também eu me sinto muito mal, então eu não vou repetir esse erro, mas eu não vou ficar aqui, tipo, tentando, parece que eu tô escondendo as informações. Não, gente, vai estar na descrição se você tem interesse de ver todos os tópicos que a Emiru traz à frente. Super indico vocês assistirem esse vídeo. Mas ela explica de toda essa relação completamente tóxica e manipuladora em que o Mizkif basicamente conseguiu isolar, principalmente, né, depois do cancelamento dele, que o Mizkif foi isolado da comunidade, mas ele consegue, a Emiru conta, né, que ele consegue isolar ela e... Gente, é caótico. São alegações que o relacionamento, sim, era um relacionamento tóxico de ambos os lados, mas que vai aumentando e começava a ficar mais abusivo. E a Emiru alega que ele jogava coisas nela que deixava múltiplos hematomas, e uma vez ele jogou o celular no rosto dela, que foi tão bizarro que ela ficou com o olho roxo. Então, assim, esses são parte dos detalhes, assim, ela contando a história só piora, é um negócio bizarro. Mas, né, lembrando que tudo isso são alegações, e o Mizkif faz um vídeo resposta no dia seguinte, foi muito rápido, trazendo esses pontos que a Emiru trouxe à frente e respondendo, contextualizando a partir da perspectiva dele. Ele nunca nega as coisas que ela falou, ele só recontextualiza, tipo... Gente, era um relacionamento, ele falou, né? Era um relacionamento tóxico de ambos os lados, mas não era abusivo. Ela tá, tipo, exagerando as coisas, e na verdade era um relacionamento tóxico. Ambos estavam em um momento muito ruim mentalmente. Acabava que um acabava jogando os problemas pra cima do outro, mais ou menos isso. Só tem 3 coisas em específico que a Emiru traz à frente, que o Mizkif mais, tipo, nega, realmente fala, tipo, tá, gente, não foi isso que aconteceu. E foi uma alegação direta de que a Emiru fez pra cima do Mizkif, e a questão de agressão, em que ele fala que, na verdade, ambos jogavam coisas em cima do outro, já que era um relacionamento tóxico, então era agressivo de ambos os lados, ele diz. Mas esse clipe, cara, é tosco, porque ele fala, tipo, eu jogava meu celular na Emiru, mas na verdade, eu tava mirando pra jogar na cama e caiu em cima dela. Ele falou uma coisa assim, e ele, pra tentar contestar esse argumento, ele ainda fala, tipo, e a Emiru jogava um bando de bichinhos de pelúcia em cima de mim, tipo...
Cara, só vendo pra ver. Eu também vou botar o VOD do Mizkif na descrição, porque eu acho importante ver ambos os lados, mas... Cara, esse VOD, sei lá, tudo que ele conta, assim, realmente ele entra em muitos detalhes de muitas coisas que a Miru não entra em detalhes. E eu acredito que sim, era um relacionamento tóxico, essas alegações, tipo, juntando as histórias, nas histórias não se contradizem, mas tem muitos momentos que realmente, tipo, eu tô mais tendendo pro lado da Miru, que o Mizkif conta de uma maneira meio... Cara, não dá pra defender. Enfim, e o terceiro ponto, né, que ele também nega foi que em uma festa, acredito que ambos já tinham terminado o relacionamento, mas essa questão tóxica entre eles continuou mesmo com eles terminando o relacionamento, mas a Emiru alega que o Mizkif a perseguiu em uma festa, tipo, ambos estavam no mesmo evento e ele tava meio que, tipo, seguindo ela e vendo que ela tava fazendo, meio que stalkeando ela, e ele fala que não foi isso. Uma hora ele tava procurando sei lá o que, ele abre uma porta e tava a Emiru e os amigos dela e ele só fecha rapidamente e vai embora, tipo... No final do dia, ambos os lados são alegações, mas o que fica claro foi, sim, um relacionamento extremamente tóxico que chegou ao nível, né, de agressão e... muitos momentos que eu não posso ficar repetindo as palavras porque eu vou ser desmonetizada, mas eu acredito que se você viu até aqui já deu pra entender. Mas, novamente, eu vou disponibilizar o link dos VODs, de ambos os VODs, aqui na descrição, para vocês verem e tomarem as suas próprias conclusões. Mas já dando spoiler rápido, a internet toda ficou do lado da Emiru, ninguém ficou do lado do Mizkif. A imagem do Mizkif, antes disso tudo, já era bem queimada e depois disso... essa resposta do Mizkif não se tornou nem um pouquinho, assim, suficiente pra contradizer a história da Emiru. E, sinceramente, eu nunca gostei do Mizkif. Mas depois eu falo sobre isso, calma aí. Outro ponto relevante que o Mizkif trouxe à frente, que é muito bizarro que a Emiru, ela fez o VOD dela, né, a live dela, antes, obviamente, da resposta do Mizkif, mas ela cita isso na live dela, tipo, gente, eu tenho certeza que ele vai trazer isso à frente, então eu já vou falar sobre isso, mas que o Mizkif traz à frente em que ele tenta criar uma campanha pra cancelar a Emiru, em que ele acusou a Emiru de maus tratos em cima dos seus coelhos. A Emiru, eu não sabia disso, mas aparentemente ela tinha um bando de coelho de estimação e ele falava que ele apresenta até, tipo, vídeos assim da gaiola, né, dos coelhos ficar muito mal cuidada, tipo, não limpa, tá toda suja, e aí ele acusa a Emiru de só abandonar os seus coelhos, deixar a gaiola do lado de fora da casa e vários coelhos acabarem morrendo por maus tratos. Mas a Emiru, na sua live, ela já fala que muito provavelmente ele ia trazer isso à frente porque antes, né, de todo esse caos que aconteceu com a Twitch, quando tudo isso estava acontecendo, a Emiru conta que vários amigos dela já vieram falar com ela falando que o Mizkif estava assim preparando uma campanha para tentar cancelar a Emiru, e um dos argumentos principais seria essa questão dos animais, em que a Emiru, ela nem tem a reação, ela só fica tipo, é um absurdo o cara tentar usar a morte dos meus coelhos, assim, uma experiência muito traumática, e tentar virar isso contra mim, como se fosse, tipo, realmente ela maltratava os animais. A partir do relato da Emiru, isso é tudo mentira, e ele tá levantando essa história falsa, tentando usar como prova, né, que alguns coelhos faleceram. Todos esses argumentos, tudo... Cara, assistir esses dois VODs foi terrível do início ao fim, mas por isso que eu não quero mais fazer vídeos falando sobre temáticas tão sérias, mas já que a gente vai estar tratando desse caso nesse vídeo, eu queria trazer pelo menos os pontos mais relevantes para estar falando com vocês, mas, novamente... Quem quiser saber mais, quem quiser saber todos os tópicos em detalhes, assistam os VODs, eu não vou estar detalhando mais aqui. Enfim, terrível do início ao fim, mas se vocês já quiserem saber de quem lado eu tô, obviamente eu tô do lado da Emiru. Se você assiste, né, o VOD dela, sei lá, ela até traz prints, né, de conversas ultras tóxicas dela com o Mizkif. Enfim, terrível, terrível, terrível. Enfim, vamos voltar à minha apresentação de slides para mostrar pra vocês o que foi o caos da Twitch a partir desses dois dramas que eu já falei no meu último, não último, mas na parte 1 desse ACDC. Enfim, oi, eu aqui de novo, mas eu só tô aqui pra avisar sobre o para membros do canal Kamikami, que hoje você pode virar um membro do canal por somente R$1,99, que você tem acesso a vídeos antes de todo mundo, você tem acesso a recados, eu aviso que eu tô trabalhando sobre antes de todo mundo, mas também tem...
mas também ter acesso a conteúdo extra no canal. Já tem um catálogo de vídeos postados e se você gosta do meu cabelo, eu vejo muita gente comentando sobre o meu cabelo aqui no canal e principalmente com todo o negócio, né, que foi eu mudar minha cor de cabelo por conta da gente ter batido a meta de 10 mil inscritos. Tem 2 vídeos postados em que eu mostro com detalhes como eu escolhi meu cabelo e como eu pintei o meu cabelo e tá disponível no Para Membros, gente. Então se você tem interesse sobre esse lado mais, né, de beleza, estética, paranã, aqui no canal Kamikami, tá disponível lá. Mas é isso, vamos voltar com as notícias. Foi um recado rápido, gente, já saí, tchau. Primeiro, eu quero focar no caos que foi ao redor da história do Hassan alegadamente usar uma colher de choque com o seu cachorro, que de uma maneira bizarra, múltiplos streamers foram cancelados por conta dessa treta e eu tenho que explicar tudo pra vocês. Tá, como vocês podem ver, né, eu fiz lindamente o meu slide, mas com tudo isso que estava acontecendo ao redor do Hassan, muitos streamers reagiram, né, ao clipe, que se você quiser ver o clipe, veja a parte 1 desse vídeo, e também falaram sobre, deram a sua opinião, reação sobre tudo isso. E o Ludwig, se você não conhece o Ludwig, ele é um dos maiores, né, streamers, assim, da Twitch. Gente, o Ludwig é muito famoso, eu acho que já falei múltiplas vezes dele do canal, mas ele é um dos maiores nomes da Twitch e organiza muitos eventos com vários streamers e tem todo, não é boato, mas tem toda essa coisa que se você tá começando a ser streamer e quer andar nesse grupinho mais, né, de Los Angeles ou Austin, você tem que estar do lado bom com Ludwig e a Curie, que é a namorada do Ludwig, mas eu vou falar sobre ela mais pra frente, porque eles monopolizam todos os eventos e collabs e coisas dessa panelinha da Twitch. Aí o Ludwig vai falar sobre a situação do Hassan e primeiramente ele fala que ele tem 100% de certeza que é uma colher de choque e critica o Hassan, acha tudo isso um absurdo, pra simplesmente alguns dias depois ele fazer uma live e voltar atrás. Ele diz que, na verdade, não era uma colheira de choque que ele viu, a colheira, nem lembro mais, dane-se, mas ele volta atrás, na sua opinião, e fala, não, gente, não era uma colheira de choque, não cancelem o Hassan, eu achei errado, blá, 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 blá. Ludwig é outro que tem experienciado múltiplos cancelamentos, né, nos últimos meses. 2025 tem sido um ano bem difícil para essa panelinha específica desse lado da Twitch. E uma dos seus cancelamentos ou críticas que o Ludwig tem recebendo nos últimos tempos é ele ser muito em cima do muro, porque o Ludwig tinha, não sei, o canal Mogul Meu, que era um canal só de notícias e tretas do mundo da internet, mas que depois de múltiplos vídeos, pessoas perceberam que o Ludwig nunca tinha uma opinião muito, tipo, específica, ele sempre estava indo, tipo, sendo frente e trás, voltando na sua palavra, ou deixando as opiniões mais por cima e generalizadas possíveis, porque claramente, né, o Ludwig tinha muito medo de ser cancelado, aparentemente, era essa a opinião da galera a partir das opiniões do Ludwig, e achava ele muito sem graça, em cima do muro, que nunca tinha opinião certa e sabe, ele sempre ficava tipo, e aí todo esse negócio dele, tipo, criticar o Hassan, ainda mais que ambos são da mesma bolha. O Hassan participa do podcast com a namorada do Ludwig, então, tipo, todo mundo ficou tipo, caraca, o Ludwig realmente falou alguma coisa assim, tipo, teve uma opinião própria, mas ele literalmente, alguns dias depois, volta atrás e fala, não, gente, mudei de ideia, cara. E aí, continuando essa treta toda do Ludwig tentar limpar o seu filme e voltar atrás em suas opiniões, principalmente da época do Mogul Mail, que era o seu canal de dramas e tretas, ele comenta a situação do Miskiff. Em algumas suas lives, ele tava, sei lá, pedindo desculpas de opiniões merdas que ele já deu, eu nem sei direito. Cara, eu nem fui atrás desse VOD. Então, se as datas não estiverem batendo nessa parte da minha apresentação de slides, me desculpe, mas eu não tava afim de assistir live do Ludwig. E aí, o Ludwig comenta de todo o cancelamento do Miskiff de 2022. E um amigo dele cometeu o caso de
ele tentar cobrir, né, que a vítima vem à frente, né, tentar salvar a imagem do seu amigo e tentar impedir que esse caso se tornasse público, e o Ludwig veio à frente para comentar sobre isso e falar que, na verdade, todas essas alegações, né, do Mizkiff e a Maya virem à frente aparentemente eram falsas. Ele pede desculpas sobre isso, de tentar trazer casos e tretas sem ter embasamento em nada, tem embasamento só de tweets, que no final do dia, tweets nunca vamos saber o que é verdade e o que é mentira, porque ninguém tem prova de nada, todo mundo só fala altas merdas, e se você fazer vídeos em cima de tretas que acontecem no Twitter, você não tá falando nada com nada. O que é essa conversa eu até entendo, né, porque um dos grandes problemas, eu acho que principalmente essa epidemia que acontecia muito nessa época, né, 2021, 2022, que muita gente todo mundo tava querendo cair nessa onda, né, de fazer vídeos sobre tretas e polêmicas na internet, e tipo, não é que hoje em dia isso ainda não aconteça. Eu tô aqui literalmente fazendo, né, basicamente o que eles estão falando, mas youtubers que cobrem dramas na internet não são donos da verdade, nunca vão saber qual é a verdade disso tudo. Eu tento deixar isso bem claro nos meus vídeos. Tipo, tudo que eu tô falando aqui são alegações, ninguém sabe o que tá acontecendo. Eu vou falar minha opinião, vou falar o lado que eu tô, mas no final do dia, gente, o que você pode fazer? Por exemplo, a situação da Emiru com o Mizkiff, é muito fácil estar do lado da Emiru, porque, primeiro, a Emiru é mulher. No meu caso, é muito mais fácil simpatizar com quando vítimas vêm à frente, principalmente se a vítima for uma mulher. Mas, nesse caso, pra mim, ainda é mais fácil, já que o Mizkiff, pra mim, era uma bandeira vermelha ambulante. Eu nunca gostei do Mizkiff e eu adorava todo mundo da organização da OTK, menos o Mizkiff. Desde o início eu sabia que tinha alguma coisa errada com esse homem. O Mizkiff sempre foi muito estranho, mas até em casos extremos como esse do Mizkiff, a minha opinião continua sendo a mesma, que eu já falei múltiplas vezes quando eu fazia muito vídeo, né, do Dream e a galerinha de Minecraft, é que, tipo, cancelamento e bullying, cyberbullying, é uma perda de tempo. Você não tá ganhando nada em fazer isso. O que eu ganharia da minha vida agora, tipo, tá, Emiru veio à frente e falar, tipo, eu sabia, Mizkiff vai, morre, sei lá o que, tipo, eu não estaria ganhando nada com isso. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é escolher se você vai continuar consumindo o conteúdo de alguém ou não, mas ficar xingando a pessoa no Twitter, mesmo se a pessoa for, até se a pessoa que vê à frente, tipo, tiver todas as provas do mundo, tipo, você não ganha nada fazendo cyberbullying. Eu acho que as pessoas ainda fazem, tipo, a pessoa vem alegações à frente, a pessoa nem prova tem, às vezes são umas alegações muito absurdas e a galera já cai matando em cima do criador de conteúdo e, tipo, tá, acontece menos do que alegações aparentemente verdadeiras, sim, mas ainda assim tem muitas alegações falsas que vem à frente. Eu acho justo você ficar caindo, montando em cima da pessoa por conta de alegações. Novamente, né, youtubers de drama não são a voz da verdade. Ninguém no final do dia sabe o que tá acontecendo. Enfim, vamos sair desse slide, eu tô presa nesse slide, mas enfim. O Ludwig comenta, né, sobre esse caso do cancelamento do Mizkiff de 2022. Ele comenta como ele se arrepende. Meu Deus! Ele comenta, né, como ele se arrepende dessas opiniões e falar de coisas sem saber o que está acontecendo e blá 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 blá. E aí o Mizkiff resolve reagir sobre isso, lembrando, né, que tudo isso que eu tô falando agora do Ludwig aconteceu antes da Emiru vir à frente, tá? Importante deixar isso claro, eu não sei se deixei claro. E aí o Mizkiff comenta, né, como foi tudo isso nessa época, como acabou com ele todo esse cancelamento de 2022 e que depois aparentemente as alegações eram falsas, e como esses canais que cobrem essas histórias e depois a história atualiza e os canais só abandonam a história e não falam mais sobre. Ninguém falou sobre isso, todo mundo falou da treta, abandonou, e isso basicamente acabou com a vida dele. Palavras do Mizkiff. E aí, acredito, no mesmo dia o Mizkiff faz um short e ele posta isso no TikTok também. Eu vi no TikTok repetindo basicamente tudo que ele falou naquela live reagindo ao clipe do Ludwig, mas nessa versão do conteúdo short TikTok, e isso viralizou muito. Tipo, eu tava no meio, né, das coisas, coletando as informações do caso do Hassan e da Emiru, e ele posta esse vídeo. Eu fiquei tipo, caraca, nossa, real, eu nem lembrava dessa treta de 2022, mas aí ele conta sobre isso e tipo, né,
merda, assim, tipo, eu super entendo, porque muitos canais, principalmente nessa época da pandemia, pegavam muito pesado e não cobriam as histórias em sua totalidade, mas isso é algo que no Kami Kami não acontece. Eu sempre tento trazer todas as informações de ambos os lados da melhor maneira que eu conseguir, mas, obviamente, a melhor maneira é sempre ver as informações de primeira mão e você tomar suas próprias conclusões. Já tô me repetindo, vamos continuar com a história. E lembrando, ele posta esse vídeo com tudo da TwitchCon e da Emiru acontecendo, então o nome da Emiru tava em evidência e ele resolve o Mizkif, tipo, fazia tempos que ele não falava sobre treta, ele resolve ir à frente falar sobre essa treta do cancelamento de 2022, mas em momento nenhum citou nada sobre a Emiru. E então a Emiru faz esse vídeo contando, né, da sua experiência com o Mizkif, e isso foi postado literalmente poucos dias depois do Mizkif postar, né, o seu short em que, né, claramente o Mizkif estava tentando levantar uma campanha de tentar limpar a sua imagem, aproveitando o seu nome tá um pouco de evidência de novo por conta do comentário do Ludwig que aconteceu por conta, né, do Ludwig estar sendo cancelado por conta do Hassan alegadamente ter usado uma colher de choque em seu cachorro. Vocês estão entendendo a sequência de informações? Então... E aí Emiru resolve fazer o seu relato e ela comenta que ela resolve vir à frente tanto por conta, né, dos seus amigos já estarem falando pra ela, avisando, olha só, o Mizkif tá preparando alguma coisa, melhor você já se preparar pra conseguir se defender, essas coisas. E também a Emiru, pela primeira vez, ela fez um pronunciamento contando de suas experiências, contando o seu relato ao redor da situação da TwitchCon, que aí pra você, se você quiser saber os detalhes da TwitchCon, veja a partir desse vídeo, lembrando, né, pra vocês, também vai estar o link da descrição. Então a Emiru, que até então nunca tinha feito, né, um pronunciamento, relato, trazer alegações e coisas que aconteceu com ela à frente, ela nunca ter feito isso, ela acabou quebrando essa barreira por conta da situação da TwitchCon e que ela foi basicamente obrigada, né, a falar sobre tudo que aconteceu. E então poucos dias depois ela vem com esse relato, né? O seu nome já tá em evidência, bora logo botar a boca no trombone pra se preparar do que já estavam, né, boatos do que ia por vir dessa situação do Mizkif, e tudo se torna muito claro que o Mizkif realmente é preparar, né, o seu ataque e a sua campanha, tanto pra limpar a sua imagem, tanto pra derrubar pessoas ao redor dele, e ela acaba tomando, né, o primeiro passo antes do Mizkif conseguir fazer, né, esse pronunciamento, e ela conta a sua história primeiro. E aí o Mizkif faz o seu vídeo resposta, que eu já contei todas as informações pra vocês, mas, né, acaba que ele é meio assim, jogado contra a parede pra precisar responder a Emiru, e ele não conseguiu fazer o que ele planejava, né, dele montar o seu documento, arquivo, e mostrar as informações a partir da perspectiva dele primeiro, mas a Emiru conseguiu, né, tomar esse primeiro passo antes, e tudo isso, novamente, acontecendo por conta da treta do TwitchCon e por conta da treta do Hassan, meu Deus, enfim. E aí, agora, já em novembro, sai, né, as notícias que o Mizkif tava tentando processar a Emiru e o Asmongold, que é outro, né, outro nome super popular da Twitch, que eu... Gente, eu odeio o Asmongold. Eu tenho um nojo desse homem que não tá escrito, mas enfim. O Asmongold, pra contextualizar, ele tava envolvido nessa treta toda porque ele é muito amigo da Emiru. Eu acho que eles são, tipo, BFFs, melhores amigos. E ele tava reagindo a tudo isso que tava acontecendo. Ele tava reagindo em live, falando sobre, contando seu ponto de vista, já que ele também tinha muitas informações exclusiva, já que ele tava no meio disso tudo, né, por a Emiru ser a melhor amiga dele. E o que é muito engraçado disso tudo é que a Emiru fala, né, no seu vídeo que muito provavelmente o Mizkif ia tentar processar ela, e isso é um negócio muito claro, porque é uma estratégia que muitos criadores de conteúdo fazem quando a questão é alegações, essas coisas, é tentar processar as pessoas que estão jogando alegações pra cima de você, processar essas pessoas por difamação, porque é uma estratégia que o povo faz pra parecer que, tipo, gente, eu tenho certeza que eu tô certo. Olha, eu tenho tanta certeza que eu tô certo que eu tô até processando essas pessoas que estão jogando alegações pra cima de mim, mas que no final do dia, isso é só uma estratégia que muitas pessoas públicas, né, isso não é só de treta da internet, celebridade faz isso o tempo todo, é uma estratégia pra tentar parecer que os seus argumentos têm mais, né, fundamentos, porque você tá até envolvendo a justiça nisso, mas que no final do dia não importa se você tá certo, se você vai ganhar o processo ou não, é mais a notícia de falar que você tá processando alguém. Mas vocês acham que as tretas iam acabar por aqui?
Não, gente, tem mais coisa que se desgringuelou a partir dessas tretas que eu falei na parte 1 do negócio do Hassan e da Emiru na TwitchCon. Agora focando mais no que saiu a partir da treta envolvendo tudo da TwitchCon, né? Que foi o caso da Emiru, mas o nome da TwitchCon tava muito em evidência. O que foi? Antes da TwitchCon acontecer, nossa, eu deixei o vídeo lá no canto. Mas antes da TwitchCon acontecer, eu até falo isso na parte 1, múltiplos criadores de conteúdo já estavam falando que eles não iriam pra TwitchCon desse ano por medo, não se sentir seguro, não se sentir disposto de estar nesse ambiente da TwitchCon, estar exposto a fãs que já tiveram muitos problemas com TwitchCon e todo mundo tava bem pé atrás de ir nesse evento. E uma das pessoas que falou sobre isso foi a Kyuri, que por acaso é a namorada do Ludwig. E aí tem a TwitchCon acontece, e acontece todo o caso com a Emiru na TwitchCon. Mas com tudo isso que estava acontecendo e toda essa catástrofe da segurança, da organização da TwitchCon ter sido horrível para todo mundo envolvido, muito dos nomes das pessoas que já tinham falado publicamente que não estavam dispostos a participar da TwitchCon esse ano, tava na boca do povo, incluindo o nome da Cute, que estava bem em evidência, já que ela e a Valkyrie, outra streamer que elas têm um podcast juntas, têm falado disso bastante, né, a fundo, né, da experiência delas estarem com medo de estarem em um evento tão público como a TwitchCon, porque tava tudo um caos, enfim. Uma das minhas teorias de tantos streamers terem vindo à frente falar como eles não estavam se sentindo seguros e estavam em um evento público, assim, envolvendo fãs, eu acho que tudo isso também se conecta com todo o caso do assassinato do Charlie Kirk, que todo mundo ficou mexido depois que tudo isso aconteceu. Eu tenho um vídeo falando sobre isso também. Gente, que situação bizarra, mas tudo aconteceu meio próximo, porque as pessoas já estavam falando sobre terem medo de estar indo pra TwitchCon desde essa época, né? Isso tudo aconteceu aqui em julho. Então, essas falas já estavam acontecendo há muito tempo, e até a Emiru fala sobre isso, né? Que ela tava com medo de ir pra TwitchCon, ela não queria fazer meet and greet, mas ela faz o meet and greet porque ela queria fazer muito um quadro, um evento no palco da TwitchCon, e pra fazer esse evento a TwitchCon, né, falou, tipo, você só pode utilizar o palco se você fazer um meet and greet. E ela acaba fazendo meet and greet e tudo isso acontece. Só que aí, com todas essas notícias acontecendo e com o nome da Cute estando em evidência, né, já que o Ludwig estava em evidência, a Cute já ter falado sobre ela não querer ir pra TwitchCon acabar voltando, o nome dela tá em evidência por causa disso, ela faz uma live com a Vanilla Mace e a Katie B. São streamers, assim, que tem irritado muito no ano de 2025, que são streamers relativamente novas ou que mais recentemente ganharam, né, popularidade e atenção, e a Cute já se aproximou delas rapidamente e acabou virando um trio, né, com as três estando até no mesmo time no evento do Ludwig das Olimpíadas de streamer, eu não lembro o nome exatamente desse evento, mas enfim, essa panelinha, a Cute já formou uma panelinha rapidamente com a Vanilla e a Katie no momento que elas começaram a ganhar popularidade na Twitch. Mas aí, numa live aleatória que ela só ia jogar um jogo, a Cute tá, assim, pensando sobre, né, cancelamentos e o Ludwig tá sendo criticado e sei lá o quê, e ela acaba falando, gente, ela acaba parando o início da live pra falar sobre como ela se sente sobre críticas jogadas em cima dela por ela socializar e interagir com dois caras da organização FaZe. Esse nome eu já escutei várias vezes, FaZe, mas eu não sei nada sobre isso, não sei nada sobre, não me perguntem, eu não sei quem são, eu não sei quem é, eu não sei nada, mas que aparentemente esses caras que a Cute tem feito live, eles já falaram altas coisas racistas e homofóbicas e sei lá o quê, que sinceramente eu nem sei se isso é verdade. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Eu só sei que a mulher para essa live com essas duas streamers que estão muito recentemente ganhando, né, notoriedade no meio da Twitch e montando a sua comunidade, mas ela decide utilizar o espaço delas pra falar sobre críticas que a Cute tem recebido, e ela só joga. Uma das piores opiniões que eu já ouvi na face da Terra é que, por ela ser branca, cis, hétero, ela tem que utilizar essa eu não consigo nem falar. Ela tem que utilizar sua posição privilegiada para tentar
instruir pessoas que talvez não tenham as opiniões dela, como por exemplo, não pode cortar pessoas racistas, não pode cortar pessoas homofóbicas, porque como ela vai conseguir ajudar essas pessoas se ela cortar essas pessoas da vida dela? Então ela vai sim ser amigo de pessoas racistas, ela vai sim ser amiga de pessoas homofóbicas. Eu não consigo nem terminar. Eu não consigo nem terminar o argumento, porque esse clipe é tão bizarro que é literalmente tipo 5 minutos de lives, elas nem conseguiram abrir o jogo ainda, e o Cute começa esse discurso alucinante e só tá a Katie e a Vanilla, tipo... Eu não sei se a Katie já falou sobre sua sexualidade ou sei lá o que. Eu acho que ela não gosta de falar sobre essas coisas, mas a Katie é claramente uma mulher bem mais assim, um pouco tendendo mais ao masculino. O estilo dela é bem mais assim, masculino. E a Vanilla é uma pessoa abertamente queer. E ela só tá lá sentada escutando a Cute na live dela falar que ela vai sim ser amiga de racistas e pessoas homofóbicas e sei lá o quê, porque ela não pode cortar essas pessoas. E a Vanilla, tipo... Cara, o foda é que eu entendo da onde a Cute tá trazendo esses argumentos, tipo, eu entendo você querer ajudar, né, tentar ajudar essas pessoas que normalmente pessoas que têm opiniões racistas e homofóbicas têm essas opiniões por ter uma mente muito fechada, por ter crescido ou vivido em um ambiente que tem essas mentalidades muito fortes, e você precisa ter um pouco mais de exposição do mundo para conseguir, né, se desvencilhar desses pensamentos que estimulam o discurso de ódio. E eu entendo o que a Cute estava querendo dizer, mas da maneira que ela falou, literalmente, sendo que a Cute é uma streamer que já tá nesse jogo há mais de 10 anos, ela já tem um nome super sedimentado, assim, super conhecido no meio, né, streamer dos Estados Unidos, gringo, etc. E, tipo... Se ela quisesse falar sobre isso, ela poderia falar sobre isso, mas ela escolheu falar sobre isso literalmente em uma live de collab com 2 streamers que estão começando a sua carreira, estão acabando conseguindo montar a sua comunidade, conseguir com notoriedade. A Cute querer utilizar esse espaço pra falar sobre isso, sendo que a Vanilla é uma pessoa queer e a Katie ninguém sabe, mas todo mundo assume que ela é queer, tipo... Foi o terrível do início ao fim. E, obviamente, assim que esses clipes viralizam, todo mundo no TikTok vai falar sobre, principalmente pessoas que realmente são desses grupos que sofrem, né, o ódio, o preconceito desses grupos que a Cute tava falando que não ia cortar, porque eu não posso cortar essas pessoas. E aí as pessoas falando, tipo... Você ter a chance de escolher se vai cortar essas pessoas ou não já é um privilégio por si só. Já começa daí e aí vai a discussão. Eu não sou a melhor pessoa pra estar falando sobre isso, mas eu acho que já ficou claro que, né, esse discurso não só foi descrito da pior maneira possível e foi no pior momento possível também. Gente... E aí, depois aqui... E aí, depois a Cute se desculpa sobre os seus argumentos, uma desculpa meio esfarrapada, e eu acho muito engraçado que ela decide falar sobre tudo isso fazendo cookies pro Halloween, alguma coisa assim. Enfim, tudo isso acontecendo porque o nome da Cute estava em evidência por conta da catástrofe da TwitchCon, e também por nome do Ludwig, o namorado da Cute, tá em evidência por conta da catástrofe do Hassan. Mas o que foi mais tosco disso tudo, vocês não vão... Aqui eu vou fechar com chave de ouro o que acabou de toda essa treta, que eu fiquei assim, em choque que isso realmente estava acontecendo. No final do dia, quem se ferrou, mais que todo mundo que eu citei nesse vídeo, tirando o Miskif e a Emiru, foi a Vanilla Mace. Gente, a Vanilla Mace conseguiu ser cancelada por tabela por falar sobre a situação do Hassan. Ela defendeu o Hassan, não acreditar que ele utilizou uma colher de choque em sua cadela na Kaia, e ela recebeu muito hate por conta disso, vocês não têm noção. E também ela recebeu muito hate por conta do discurso da Cute, que literalmente, assim que os clipes saíram, o que eu achei mais bizarro disso tudo, apesar tipo, de ser a Cute falando merda, quem recebeu mais hate foi a Vanilla, por estar envolvida, muitas pessoas assumiram que a Vanilla só tava concordando com tudo que a Cute falou, mas tipo, ela teve que fazer uma live explicando que tipo, não, gente, pelo amor de Deus, e coitada, a menina chorando, cara, foram, umas 2 semanas, assim, terrível pra Vanilla Mace, e é isso que acontece
toda vez, cara, toda vez que uma nova streamer, principalmente mulher, isso acontece muito com mulher, toda vez que uma nova streamer começa a ganhar, não só streamer, né, criador de conteúdo em geral, começa a ganhar muita evidência, cresce muito rápido, ganha muito fã. Se você tá no meio de criadores de conteúdo gringos, a Vanilla Mace, esse ano de 2025, explodiu de uma forma bizarra, muita evidência, e quando as pessoas vai criar essa comunidade muito fã, tipo, todo mundo, nossa, eu amo ela, papapá, sempre tem um momento que essa bolha explode e a pessoa começa a ganhar muito hate. E literalmente todo mundo que falava, nossa, eu amo ela, eu amo demais, ela começa virou, tipo, totalmente, se virou contra e começa a atacar muito hate. E foram 2 semanas extremamente difíceis pra uma Vanilla Mace, ela ganhando muito hate por coisas que eu acho que são, sinceramente, idiotas, principalmente no caso da Vanilla, que ela, tipo, ela não falou nada demais, não foi ela falando as coisas que a Kyuchi falou, ela só tava lá. Gente, coitada da Vanilla, meu Deus. Mas pra terminar esse vídeo com uma pegada mais light, mais leve, mais engraçada, aconteceu algo muito engraçado, que eu tava chorando de rir no meio todo da situação do mês que ficou a Emiru, meu Deus. Mas que alguém fez um meme com South Park pra explicar toda a situação do mês, que, cara, é muito engraçado. Eu não sei se eu posso só botar esse clipe inteiro pra vocês, porque muitos vídeos de South Park estão levando só copyright strike e caindo, tipo, gente, tá sendo caos na comunidade fã de South Park no YouTube. Enfim, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu adoraria fazer South Park. Mas eu acho que, tipo, eu até pensei, eu vou botar dublado? Não. Eu vou fazer uma tradução simultânea pra vocês. O Cartman tá reclamando do relacionamento dele com a Hairi, e a Hairi, o que você tá fazendo? Oi, Hairi, tudo bem? Você vai estar comigo no intervalo? Sim, vou estar lá. Ok, baby, tchau. Eu pensei que você que terminou com a Hairi. Eu decidi dar ela mais uma chance. Aí o Tolkien fala, mas eu pensei que ela era psicologicamente abusiva. Aí o Cartman, mas ela é psicologicamente abusiva. Aí o Butters, então por que você voltou com ela? Porque se eu não voltasse, ela falou que ela ia se matar. Ok, foi por isso. Eu terminei com ela, mas ela me ligou e falou, eu não sei o que fazer sem você, eu vou me matar. Parará. Aí ele, ela é maluca, o que eu vou fazer? Gente, eu tô tentando dar o meu melhor. Aí nesse parte a Hairi, né, que tá representando a Emiru, vai falar com o Stan, que tá representando o Asmongold, que é o melhor amigo da Emiru. Na vida real, né? Falando agora das pessoas da vida real. Aí a Hairi fala, Stan, eu queria falar com você sobre o Cartman. Stan, o que sobre o Cartman? Aí ela, tipo, eu queria saber se tá tudo bem com o Cartman. Ele, tipo, por quê? Aí ela, porque o Cartman me ligou falando que ele iria se matar. Aí por isso que eu voltei com ele, porque eu fiquei com medo eu não quero que nada ruim aconteça com ele. Eu tô com medo, eu queria saber se tá tudo bem. Aí o Stan, o Cartman falou que ele ia se matar, e ela, tipo, sim, eu tenho até a gravação de voz que ele me mandou falando isso. Eu te mando a gravação de voz se você me prometer que você vai manter isso em segredo. Aí o Stan, claro. Totally. Você tem que me ter de volta, você tem que voltar comigo. Eu vou me matar. Quando eu me matar, você vai se arrepender, sei lá. Por favor, Hairi. You sound like a dying pig. Você parece um porco morrendo. Gente, esse episódio de South Park é 10 de 10. É o Put It Down, não é? É o episódio do Twink e do Craig. Agora que eu lembrei, real, isso acontece no mesmo episódio, gente. Que episódio bom. E é muito engraçado que eles botaram o nome da galera dessa panelinha da Twitch. E esse meme irritou tanto que os próprios streamers que foram citados nesse vídeo começaram a mudar sua foto de perfil no Twitter, colocando a foto de cada personagem de South Park que tava com o nome deles e botando como foto de perfil. O Asmongold fez isso. O nome do Asmongold é Zack, eu não tinha ideia. O Tectone, eu não conheço muito essas pessoas, mas eu só tô lendo aqui que foi o Butters, o Nick, que foi o Tolkien, o Soda, que foi o Jimmy. Eu adoro o Soda, muito tempo que eu não vejo ele. Espero que ele não tenha sido cancelado. Eu tô por fora. Tá, mas isso significa que, então, o Cartman é o Miskiff, então eu tô com o gorro do Cartman, então eu sou o Miskiff? É isso, gente. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição pra ver o link tanto
tanto dos VODs, né, que eu citei nesse vídeo, e também ver o link da parte 1 desse Arrume-se Comigo durante a semana, se você não assistiu ainda. Não sei porque você tá vendo a parte 2, você vê a parte 1, mas enfim. Deixa o like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal, agora a meta é bater 50 mil, tá longe, mas eu tenho fé que a gente vai chegar lá. Se tiver aparecendo a opção de hypar, por favor, não deixe de hypar esse vídeo, que ajuda muito no algoritmo inteiro do canal. E até o próximo vídeo, tchau! Vendo coisa de Dispatch, eu não consigo gostar da Invisagirl, foi mal, galera. Não gosto. Enfim.